Escolhidos hoje, o presidente e a relatora da comissão parlamentar mista que vai investigar os atos de vandalismo cometidos em 8 de janeiro contra as sedes dos três poderes em Brasília. Elisiane Gama vai para a relatoria, Arthur Maia para presidente. Quero entender de vocês primeiro qual é o olhar que vocês fazem sobre a composição dessa comissão mista que começa, enfim, os seus trabalhos. Começo contigo, Gustavo Segré. Primeiro, não queria o governo saber nada dessa CPMI. Quanto mais longe, melhor. Não deu para evitá-la. As imagens que apareceram relacionadas com o Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Institucional de Segurança, tudo isso provocou que era impossível brecar a CPMI. E agora estão tentando, com muita lógica do ponto de vista oficial, bloquear qualquer coisa que possa surpreender. Isso explica, por exemplo, a colocação da relatora, nesse caso. Uma pessoa muito vinculada com o ministro Flávio Dino. Vamos ver o que dá. Como que você vê, então, relatoria de Elisiane Gama e presidência de Arthur Maia, Fábio Piperno? Boa tarde mais uma vez, meus amigos. O presidente é um deputado crítico do governo e a relatora uma deputada próxima do governo. Sim. Eu acho que, em relação a isso, está bem balanceado. Na composição da CPI, dessa comissão, há mais integrantes alinhados com o governo, porque, afinal de contas, também são partidos, teoricamente, da base do governo. O governo hesitou muito, o governo deveria ter, inclusive, aprovado essa CPI, tomado até mesmo a iniciativa de fazer essa CPI logo no começo, até porque, em que pese imagens comprometedoras lá do general G. Dias, é um militar e a gente sabe o que os militares pensam a respeito do 8 de janeiro e principalmente como é que o GSI agia, até porque era um GSI infestado aí de integrantes nomeados pelo general Heleno. O que está intrigado aí, Segré? Eu fiz cara estranha porque mencionar que o G. Dias, por fato de ser militar, estava a favor das questões do 8 de janeiro, quando era tão próximo do Lula, no primeiro governo, no segundo governo, pessoa de confiança. E quando você entra numa empresa com um cargo maior, nesse caso era ministro, você tira todas as pessoas que possam te complicar e coloca pessoas de confiança, mesmo que seja 5 dias, 8 dias depois da assunção. Até porque, desde o momento que ganhou a eleição, até o momento que assume a presidência, são 60 dias que dá tranquilamente para organizar, dizendo, aqui estou eu, você sai, você entra. Bom, Alan Gani, o governo está colhendo, diante da maioria de oposição desta CPMI, a falta de articulação que ele mesmo plantou? Com certeza, né? E tem sinais claros disso, Evandro. Veja, o governo amarga algumas derrotas no Congresso Nacional, amargou a derrota das próprias CPIs que surgiram, né? CPI do MST, a CPMI do dia 8 de janeiro, o marco do saneamento, o próprio arcabouço fiscal, porque ele saiu melhorado do Congresso Nacional. Toda essa reforma ministerial, né? A MP estava para caducar, e aí esse esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, dando mais poderes para o Ministério da Cidade, da Agricultura, etc. Então, sim, mostra uma falta de articulação por parte do governo. Agora, o fato da relatoria estar a uma pessoa muito ligada ao Flávio Dino, isso acaba sendo bom para o governo, porque quem manda mais numa CPMI é a relatora do que a presidência. E eu quero trazer, inclusive, algumas cenas que já tivemos hoje, né, com o início dos trabalhos na CPMI do 8 de janeiro. Uma delas, uma discussão entre os senadores Otto Alencar e Marcos Duval. A gente vai rodar para depois analisar mais uma vez. Vossa Excelência está sendo antiético, interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu Vossa Excelência. Não, mas as pessoas... Olha, eu sei da sua procedência da polícia, mas daqui é senador falar. Que não é delegacia de polícia, não. Vossa Excelência mantenha calado. Não precisa... Tá? Que não é delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador. Já teve discussão intensa, com salva de palmas, inclusive, para Otto Alencar, dizendo que ali é Senado, não é delegacia, não, para Marcos Duval, diante de seu histórico profissional. É uma pitada do que a gente deve acompanhar durante toda essa CPMI, Piperno?
Bom, primeiro a gente precisa saber se o Marcos Duval estava bêbado, tinha tomado remédio ou se tinha alguma coisa estranha, porque ele mesmo admitiu, né, naquela fase lá das 5 versões para aquela entrevista em que ele incrimina gente ligada ao governo passado nos atos de 8 de janeiro. E aí depois ele foi mudando a versão. Um dia ele falou que tinha tomado umas a mais, outro dia ele tinha tomado remédio, outro dia, não sei, ele que falou, não sou eu. Ele que falou, ele que disse, eu tomei umas, eu estava com muito remédio. Então, a gente precisa saber hoje qual era o estado, digamos, físico, emocional e psicológico do Marcos Duval. Risco de uma CPMI se tornar um circo. Alta ou baixa no teu ponto de vista, Segré? Altíssima, não alta, altíssima. Isso, de que forma isso compromete de fato o que precisa se descobrir a respeito daqueles atos de invasão? Primeiro, quem foi que incitou? Segundo, quem foi que financiou? Eu não estou nem um pouco preocupado se é de esquerda, de direita, do centro, não interessa. A cidadania brasileira precisa saber a verdade. E a CPMI é uma possibilidade forte de que todos saibamos o que realmente aconteceu. E para isso precisa ter uma CPMI séria, não ideológica, mas estamos falando de partidos políticos. Dificilmente, com uma relatoria favorável ao governo, vai ter uma convocatória de pessoas que possam comprometer o governo. A presidência pode fazer, mas como muito bem mencionada, quem tem a caneta como para resolver a questão é a relatoria. Houve algum distúrbio ali de Marcos Duval, como mencionou o Piperno, nessa reação? Eu acho que é um aperitivo, né? Vai pegar fogo, vai ser uma briga muito forte entre oposição e situação, ou seja, governo. E eu queria falar uma coisa que o Piperno mencionou. Ele disse o seguinte, a gente sabe o que os militares pensam a respeito do 8 de janeiro. Primeiro, se os militares de fato quisessem o golpe, eles teriam dado o golpe porque eles têm o poder do canhão e teriam ali uma situação para tal. Segundo ponto, né? O G. Dias... Não, o G. Dias... Que é, Piperno? Hoje em dia, nos golpes modernos, por aí ninguém mais usa canhão. Está em... Como é que se dá o golpe moderno, o Piperno? Hoje? Você, por exemplo, provoca reações populares e aí, em nome da opinião pública, você toma. Até porque aí você usa parlamento, eventualmente judiciário, eventualmente alguma força especial. É algo que a CPMI também vai investigar no ponto de vista? Rapidinho, o meu ponto aí, Piperno, é o seguinte, tudo bem, você tomou o poder, tem uma mobilização da população, mas se você não tem a força de polícia em última instância, não adianta nada, né? O poder em última instância é dado pela repressão do Estado. Mas quem disse que não tinha força política? Por exemplo, esse major... O meu ponto Ailton, o outro major que foi preso essa semana, eles todos diziam que iam mobilizar algumas pessoas. Você pega lá o general Dutra, e tem um vídeo que circula aí nas redes sociais, você deve ter visto, que ele diz o seguinte, nós fizemos ali um acampamento por trás dos manifestantes, dos vândalos, né? Passamos uma mensagem que estaríamos ali para protegê-los, quando na verdade era uma emboscada. Então, utilizaram até de uma tática militar ali. E então, isso não me parece que os militares estavam a favor das pessoas que invadiram. Mas esse argumento que ele usa, então, não serviria então para G. Dias, que você tanto critica aqui ao longo do nosso programa? Pois é, o que eu acho é que essa narrativa de um suposto golpe, né, interessa a muita gente, né? Então, houve uma tentativa, houve um ato condenável, houve uma insurreição. Multidão. Eu não sei se é golpe. Eu não sei se é golpe. Porque o que poderia ser um golpe? Qual seria a lógica do golpe, Evandro? Entraram para provocar o caos e aí sim um grupo militar com poder tomar o poder. Mas simplesmente a invasão por si só não garante a manutenção do poder. Por que você levantou a mão? E eu quero trazer mais um trecho aí do presidente agora da CPMI. 2017, tira as datas. 2017 teve invasão aos 3 poderes, o Congresso foi incendiado, teve ferimentos de pessoas da segurança. Naquele momento era a esquerda pedindo a remoção do Temer. Então, naquele momento era um ato político, agora é um golpe de Estado. Desde 503 a.C., que foi o primeiro golpe de Estado da humanidade, tem 2 características. Armas de fogo e homens jovens. Senão não tem, eu quero que saia o presidente, vou eu e quero que saia. Não dá para sair, tem que ter arma de fogo, ou pelo menos o poder do armamento para mostrar e falar, prefiro sair. Não foi o caso. Não é assim, inclusive aí que está o negócio, toda essa preparação prévia aqui no Brasil,
ela foi, inclusive, a base de muitas narrativas, como aí usando o tal do artigo 142, essa falácia, poderes que os militares teriam, ou a turma que acampou no 31 de outubro em frente a vários quartéis. Aquilo era um bando de criminosos políticos que ficaram acampados em frente aos quartéis do Brasil por mais de 2 meses. Isso é um vexame, isso é uma mancha para os nossos fardados. As nossas Forças Armadas foram coniventes com isso. Parte dessas questões, claro, se espera que sejam investigadas aí nessa CPMI. E temos um trecho também de Arthur Maia. Vamos ver. Posso ter posição em relação a nenhum tipo de requerimento que seja apresentado. Eu tenho que estar investido da minha condição de presidente e deixar que o plenário decida. Se eu, como presidente, já me colocar contra ou a favor a convocação ou não convocação de quem quer que seja, eu estarei já prevaricando no meu propósito, na minha obrigação de ser presidente de uma CPI que vai, ouvindo o plenário, tomar as suas deliberações. Arthur Maia falando então que, embora defenda, ou tenha oferecido apoio a um dos lados, neste momento não vai se aliar a lado algum.